Houve previsões do naufrágio do Titanic? Existe realmente uma maldição por trás do horrível acidente? O que realmente aconteceu com o submergível Titan, da empresa OceanGate, que levava 5 tripulantes e implodiu a 4.000 metros de profundidade? Mistérios que estaremos abordando hoje aqui no canal. E agora, isso ninguém me contou. Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Darkson e hoje convido você para embarcar em uma viagem a bordo do Titanic. Talvez você esteja saturado desses assuntos que rolam pela internet a respeito do Titanic. Mas fique até o final e nós iremos te revelar o enigma que ninguém te contou. Então já deixe seu like e se inscreva no canal, tome seu assento na máquina do tempo e borgue pro vídeo. Crafted the one thing that could challenge Sauron, a ring of power. Fazendo algumas pesquisas no Google, iremos encontrar diversos relatos e histórias sobre o Titanic, mas uma história intrigante ou sobrenatural é a previsão que um livro chamado Futility: The Wreck of the Titan, O Naufrágio do Titã, datado de 1898, do escritor Morgan Robertson, fez a respeito desse acidente que entrou para a história e até hoje leva centenas de pessoas em viagens submergíveis até o fundo do oceano, a 4.000 metros de profundidade. Mas isso iremos ver na sequência do vídeo. Então vamos para o primeiro relato do acidente do Titanic. O naufrágio do Titanic foi uma tragédia que ocorreu na madrugada de 15 de abril de 1912, quando o navio de passageiros britânico Titanic afundou no Oceano Atlântico Norte após colidir com um iceberg durante sua viagem inaugural de Southampton, Inglaterra, a Nova York, Estados Unidos. Com mais de 2.200 pessoas a bordo, foi o maior navio de passageiros em serviço na época. O Titanic foi projetado para ser inafundável, mas tinha compartimentos estanques que não eram completamente vedados. Quando o navio colidiu com um iceberg, os compartimentos dianteiros foram inundados, mas os compartimentos traseiros permaneceram secos. No entanto, a água começou a se infiltrar nos compartimentos dianteiros e, eventualmente, o navio começou a afundar. O Titanic tinha apenas 16 botes salva-vidas, o suficiente para acomodar apenas 1.178 pessoas, que era menos da metade dos passageiros e tripulantes a bordo. Isso significava que muitas pessoas tiveram que ficar na água gelada e morreram de hipotermia. O naufrágio do Titanic foi uma tragédia terrível que matou mais de 1.500 pessoas. Foi um evento que chocou o mundo e levou a mudanças significativas nas regulamentações de segurança marítima. A causa do naufrágio do Titanic foi uma combinação de fatores, incluindo a velocidade excessiva do navio, a falta de botes salva-vidas suficientes e a falta de treinamento da tripulação para lidar com um naufrágio. O naufrágio do Titanic é um dos desastres marítimos mais famosos da história. Ele continua a ser estudado e discutido até hoje. O Titanic é um símbolo de ganância, incompetência e falta de humanidade. É também um lembrete da importância da segurança marítima.
O menu do último almoço do Titanic é um lembrete da riqueza e do glamour da era dourada dos transatlânticos. É também um lembrete da tragédia que se seguiu, quando o navio afundou no Oceano Atlântico, matando mais de 1.500 pessoas. A cópia original do menu do último almoço do Titanic foi vendida em leilão por $70 mil em 2015. O menu agora está em posse de um colecionador privado. Aqui está o pedido de socorro enviado pelo Titanic. CQD. Estou colidindo com um iceberg. Estou inundando rapidamente. Possivelmente vou afundar. Por favor, envie ajuda. Meu nome é Titanic. Estou na posição 41 graus 46, N, 50 graus 14, W. O Titanic enviou esse pedido de socorro às 11h40 da noite de 14 de abril de 1912. O navio afundou pouco mais de 2 horas depois, às 2h20 da manhã de 15 de abril de 1912. Os sobreviventes do naufrágio do Titanic chegando em Plymouth, Inglaterra, no navio SS Lapland. O navio chegou em Plymouth em 18 de abril de 1912, e os sobreviventes foram recebidos por uma multidão de pessoas. Os sobreviventes estavam em estado de choque e trauma, e muitos deles estavam feridos. Eles foram levados para o hospital e receberam cuidados médicos. O naufrágio do Titanic foi uma tragédia terrível, e os sobreviventes passaram por uma experiência muito difícil. No entanto, eles também mostraram grande coragem e resiliência. Eles sobreviveram a um evento devastador e continuaram suas vidas. A história dos sobreviventes do Titanic é um lembrete da força do espírito humano. Centenas de pessoas foram às ruas para esperar qualquer notícia sobre o Titanic. Eles estavam preocupados com os passageiros e a tripulação do navio, e queriam saber se eles estavam seguros. As pessoas se reuniram em torno de estações de rádio e jornais, esperando por atualizações. Elas também se reuniram em torno de edifícios do governo, esperando por notícias oficiais. O naufrágio do Titanic foi uma tragédia terrível, e as pessoas estavam em choque e luto. Eles queriam saber o que tinha acontecido e queriam ajudar de alguma forma. A reação das pessoas ao naufrágio do Titanic é um lembrete da força da comunidade humana e da nossa vontade de ajudar uns aos outros em tempos de necessidade. O jornal Daily Press, no dia seguinte ao desastre, tem como manchete: Titanic afunda, deixando mais de 1.500 mortos. O artigo detalha o desastre, incluindo a colisão do navio com um iceberg, o rápido afundamento e a falta de botes salva-vidas suficientes. O artigo também inclui relatos de sobreviventes, que descrevem a cena de caos e terror à medida que o navio afundava. Sim, o jornalista Senan Moloney, que dedica sua vida ao estudo do naufrágio do Titanic, afirma que um incêndio no interior do navio começou 3 semanas antes de sua viagem inaugural. Ele baseia sua afirmação em uma série de evidências, incluindo relatos de testemunhas oculares, registros de manutenção e estudos de imagens do casco do navio. Segundo Moloney, o incêndio começou no porão do navio e se espalhou rapidamente pelos compartimentos inferiores. O incêndio consumiu grande parte das provisões e equipamentos do navio, e também enfraqueceu a estrutura do casco. Quando o navio colidiu com um iceberg, o dano foi piorado pelo incêndio, e o navio afundou em 2 horas e 40 minutos. A teoria de Moloney ainda é contestada por alguns especialistas, mas ela fornece uma nova visão sobre o desastre do Titanic. Se a teoria for correta, significa que o incêndio contribuiu para o naufrágio, e que o número de mortos poderia ter sido menor se o incêndio não tivesse ocorrido. Você acredita em maldição? Ou em premonições, ou até mesmo em previsões? Então tome o seu assento, porque vamos te revelar algo que no mínimo assustador. Então já se inscreva no canal e deixe seu like. De todos os casos em que a realidade é mais estranha que a ficção, há um que é particularmente impressionante. No mundo da literatura, existem livros cujas histórias, apesar de surreais, acabaram acontecendo na vida real. Em 1898, 14 anos antes do acidente do Titanic, surgiu um livro que passou despercebido na história da literatura da época. Seu título, O Naufrágio do Titã, conta a história de um transatlântico que afunda nas profundezas do oceano após colidir com um iceberg. Isso parece algo familiar?
A incrível semelhança que tem com o naufrágio do Titanic, assustador também é que o submergível Titan, da empresa OceanGate, que levava 5 tripulantes e implodiu a 4.000 metros de profundidade, também leva esse nome. O que talvez você não saiba é que há uma teoria na troca dos navios. O Titanic era propriedade da White Star Line, uma empresa de navegação britânica. A White Star Line era uma das empresas de navegação mais prestigiadas do mundo na época, e seus navios eram conhecidos por seu luxo e tamanho. O Titanic era o navio mais luxuoso e maior da White Star Line e foi projetado para ser o navio mais seguro do mundo. A teoria da conspiração de que o Titanic foi substituído por um navio chamado Olympic é uma das mais populares e duradouras sobre o desastre. Ela afirma que os dois navios eram tão semelhantes que o Olympic poderia ter sido facilmente disfarçado como o Titanic e afundado deliberadamente a fim de receber o dinheiro do seguro. Será que realmente existe uma maldição? As pessoas que morreram nesse naufrágio ainda estão no fundo do oceano e nem sequer tiveram um sepultamento digno. Se tornaram alvo de turismo no fundo do mar para satisfazer o ego dos milionários que pagam uma fortuna para um passeio, porém muitas vezes sem volta. Você acredita no sobrenatural e que as almas das pessoas que morreram ainda estão por lá assombrando o navio? Deixe aí nos comentários o que você acha e até o próximo vídeo.